Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Lázaro Marcelo e esse é o nosso resumo da palavra. Alguns dias atrás eu preguei na igreja sobre o poder da graça. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, está escrito o seguinte: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O apóstolo Paulo está se referindo a uma fraqueza que ele tinha. Esse espinho na carne nada mais era do que uma fraqueza. Sei que é uma grande discussão teológica a respeito disso, mas o texto aqui está bem claro que esse espinho na carne de Paulo era uma fraqueza, onde ele viu coisas excelentes. E ele mesmo fala, para que não me vangloriasse, pelo que ele já viu, já vivenciou com o Senhor, se achando melhor do que todos. Foi dado um espinho na carne para mostrar para ele que ele realmente precisava e muito do Senhor. Então, o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta. É isso que a gente precisa entender, o poder da graça. Agora, a graça de Deus é o principal veículo para a transformação de um homem. O apóstolo Paulo sempre terminou as suas cartas falando sobre a graça. Você vai olhar que nos finais das cartas de Paulo, ele está ali falando sobre a graça. Que a graça do Senhor esteja contigo. Você vai ver em todos os finais das suas cartas está escrito assim. Mas a gente precisa entender que existem áreas na nossa vida, na vida de um ser humano, que requer grande batalha. A gente tem falhas morais, maus hábitos, e como vencer isso? Só podemos vencer isso através da graça de Deus, porque a graça muda tudo. A graça, como a gente costuma ouvir, que é favor não merecido, mas a definição que eu entendo de graça é a face do amor diante da imperfeição. Isso para mim é o que define graça. É a face do amor diante da imperfeição. Porque todos nós somos perfeitos, somos imperfeitos, não somos merecedores de nada. Mas aí é onde acontece a graça de Deus. Mesmo eu sabendo que não sou merecedor, mas a graça vem e me dá a oportunidade de transformar a nossa vida. A graça vem e muda tudo. Aí eu posso entender o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, que mesmo que formos infiéis, Ele continua fiel para conosco. O Senhor não vai deixar de ser fiel por causa das minhas infidelidades. Porém, o que eu preciso entender, Ele continua o mesmo. Eu que preciso mudar. Nós precisamos mudar. A graça que habita em nós nos dá a oportunidade de mudar. O amor dele se manifesta, o amor dele vem até nós, esperando que eu tome essa decisão de mudar. A minha infidelidade me afasta de Deus, Deus continua no mesmo lugar, mas a minha infidelidade me afasta. Então, como é que eu preciso da graça? Quando a graça que vem sobre a minha vida, ela me convence que eu estou errado, ela me convence que eu preciso mudar, ela me convence que eu preciso me arrepender. E aí ele me recebe, mesmo eu não merecendo, mesmo eu não sendo merecedor. A graça de Deus é o que nos basta para que a gente possa estar junto dele. A gente precisa entender que ele está sempre disponível para nós. O problema é que nós, muitas vezes, estamos indisponíveis para Deus. Só existe algo que Deus ama mais do que a mim e a você. É a sua palavra. E Ele cede a sua graça para que neste tempo a gente possa nos voltar para Ele. Para que nesse tempo a gente possa nos entregar para Ele.
Se nesse tempo, enquanto estivermos vivos, entendermos que é nesse tempo que precisamos nos entregar para Ele, certamente a graça dele virá sobre nós e certamente seremos perdoados. Mas se deixarmos para depois e morrermos antes de nos entregarmos à graça de Deus, aí seremos julgados pela sua palavra e pela sua palavra seremos condenados, porque Deus ama o ser humano, como está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas existe algo que Deus ama muito mais do que a mim e a você, é a palavra dele. E entre você, entre eu e a palavra dele, ele sempre ficará com a sua palavra, pois a palavra declara que enquanto estivermos aqui, temos a oportunidade de nos arrepender. Depois, não tem mais como. Então, é o momento de aproveitar essa graça. Eu não mereço o perdão de Deus, mas Ele quer estender essa graça para mim. Paulo estava dizendo naquele momento que ele orou ao Senhor por 3 vezes para que aquela fraqueza fosse tirada. Mas o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, mesmo com aquela fraqueza, o Senhor amava Paulo. Porque a questão é que Paulo tinha sua fraqueza, mas ele não se entregava à fraqueza. O fato da graça não te dá liberdade para pecar. O fato de Deus nos liberar a graça dele, não me dá licença para pecar. Perceba que uma das cartas das 7 igrejas de Apocalipse, ele diz, uma delas: mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Ou seja, mesmo fraca, não negaste ao meu nome. Mesmo tendo essa fraqueza, não negaste ao meu nome. Então não importa a fraqueza que você tem, o que importa é que você não tem que se entregar a ela. Assim você não está negando o nome do Senhor. A fraqueza vem, certamente. Em alguma área da nossa vida, temos uma área mais debilitada, espiritualmente falando, que nos deixa enfraquecido como quando somos tentados referente àquela área que temos essa fraqueza. Porém, é a questão que a tentação não pode ser maior do que o poder que opera em você. A tentação não pode ser maior do que a graça de Deus que está em você. Então ele diz que o meu poder, está escrito assim, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é na fraqueza que a gente vira o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. É na fraqueza que o poder dele opera em nós para dizermos não ao pecado. Aí entendemos a questão da graça. A graça é algo, querido, que é incomparável. Imagine você, um ser totalmente defeituoso, um ser totalmente cheio de falhas, mas ainda assim Ele te quer. Não porque nós merecemos, não porque nós fizemos por merecer, mas simplesmente por causa da sua graça, o amor dele que se aperfeiçoa em nós. É o amor diante da face da imperfeição. Isso é graça. Essa imperfeição é você. Então, neste momento, eu convido você, se entregue à graça de Deus. Deixe que a graça habite em você. Deixe que a graça trabalhe em você. Entenda que não é a sua fraqueza, o problema é que você não tem que se entregar à sua fraqueza. Rejeite a entrega à fraqueza. O fato de você ainda ter tendências pecaminosas em alguma área não faz de você um pecador, faz você sim um homem fraco que precisa do poder de Deus, uma mulher fraca que precisa do poder de Deus. E aí a Bíblia declara que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É para a gente entender que precisamos dele, que sem ele é impossível fazer alguma coisa. Como o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Pense nisso e que Deus te abençoe.